quarto ano da Rede Municipal de Ensino. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e com muita saúde. Galerinha, nesta aula do componente curricular de História, estudaremos acerca dos japoneses e das migrações internas. Bem, os primeiros japoneses chegaram ao Brasil em 1908, bastante tempo, não é mesmo? Então, eles vieram pelo Porto de Santos. Eram ao todo 781 imigrantes que vinham para trabalhar nas lavouras de café, que estava em bastante ascensão naquele momento em Ribeirão Preto, no interior paulista. Em 1925, o governo japonês passou a pagar a passagem dos que vinham para o Brasil. E nos 10 anos seguintes, cresceu bastante o número de japoneses entrados em nosso país. Alguns imigrantes japoneses, pouco a pouco, eles conseguiam comprar um lote de terra e ali eles plantavam vários gêneros agrícolas, inclusive alguns trazidos por eles do Japão, que foram os japoneses que introduziram aqui no Brasil os alimentos conhecidos como o kaki-doce, a tangerina poncan, e mais tarde o morango, a maçã Fuji, e entre outras frutas e vegetais. O Brasil possui hoje a maior comunidade japonesa fora do Japão. E isso certamente contribuiu para a popularização de comidas japonesas entre nós nos últimos anos. Falaremos agora acerca das migrações internas. Migração é o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Essa palavra ela significa tanto a entrada em um município, região ou país, quanto a saída deles. Já a migração interna é o movimento de pessoas dentro de um mesmo país. E a partir dos anos de 1960, por exemplo, muitos brasileiros deixaram o campo e foram para a cidade. Então, esse deslocamento do campo para a cidade recebe o nome de êxodo rural. O êxodo rural é um processo de migração que se dá quando as pessoas saem do campo e se mudam para a cidade. Naquela época, teve vários motivos que levaram ao êxodo rural. Vejamos alguns. Primeiro, a falta de uma terra própria para plantar. Segundo, a busca pelo emprego e salário. E terceiro, o desejo de viver em cidades com hospitais, escolas e também água tratada. No presidente Juscelino Kubitschek, ocorreu um crescimento na industrialização. Essa industrialização gerou muitos empregos, porém aumentou a desigualdade entre as regiões do país. Como vocês podem imaginar, que vocês sabem também, a maior parte das indústrias brasileiras, desde aquela época de 1960, elas se concentravam na região sudeste. E isso reflete até dias atuais. Veja esse gráfico aqui da renda per capita por regiões em 2011. A maior parte dessa renda per capita se concentra na região sudeste. Veja que da região sudeste para a região nordeste é uma diferença bem grande. Essas desigualdades são oriundas dessa industrialização que se concentrou nessa região sudeste. E ali, o pessoal da região nordeste, muitos migraram dessa região nordeste para a região sudeste em busca de melhores condições de vida. Como a gente vai ver aqui, muitas indústrias se concentravam ali na região sudeste, nos estados de São Paulo, de Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e muitos nordestinos e pessoas que moravam no interior de Minas Gerais foram para essas cidades industrializadas em busca de melhores condições de vida. Bem, a partir dos anos de 1980, ocorreu no Brasil um outro movimento migratório, que dessa vez foi do sul para o centro-oeste e também para o norte. Muitos sulistas, rio-grandenses, catarinenses e também paranaenses, deixaram sua terra natal e foram para essas regiões em busca de terra para plantar e também para criar seus gados. Então, para melhor compreender as migrações recentes, vejamos os significados das seguintes palavras. Imigrante é a pessoa que deixa um país para viver em outro, ou seja, é aquele que sai do país. Digamos que eu, a professora Luzia, estou saindo do Brasil para morar no Japão. Então, eu serei imigrante, estou saindo do meu país de origem. Agora, digamos que um japonês está saindo de lá do Japão para vir morar no Brasil. Então, ele está sendo um imigrante, está entrando em um país estrangeiro.
O imigrante é uma pessoa que ingressa no país para viver nele. E temos também o conceito de refugiado, que é uma pessoa que é forçada a deixar seu país por motivos de guerras, de perseguições e também de acidente natural. Muitas pessoas saem de seus países de origem por conta dos vulcões, dos terremotos, por conta das guerras, das perseguições, em busca de sobrevivência mesmo. Então, esses são os exemplos de refugiados. Bem, galerinha, essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.